Mas é um kit que foi desenvolvido aí pela MathWorks, né, em 2020, tá? Ou seja, o ano passado. 2020B, inclusive, que eu acho que é do segundo semestre. O que o pessoal do MATLAB fez? Foi basicamente, eles juntaram um monte de outros módulos que eles já tinham do ponto de vista de modelagem de aeroespacial, robótica, tá? Comunicação por sem fio, tá? Juntaram esses vários módulos e montaram um módulo específico para a criação de aplicações de drones, né? Então, a ideia do UAV Toolbox, que é esse pacote do MATLAB UAV Toolbox, é que a gente possa prototipar, simular e fazer deploy de aplicações de drones, né? Então, aqui tem algumas telinhas, tá? Por exemplo, aqui você tem aqui uma taxa de altitude, os acelerômetros, os vários sensores, do ponto de vista de gráficos, tá? Aqui você tem um gráfico em 3D, colocando blocos, de modo que o drone vai estar capturando essas informações do ponto de vista de blocos, onde que ele está participando, tá? E aqui, você também tem uma integração muito forte do MATLAB com o software chamado Simulink. O Simulink é o software de controle baseado em blocos, onde você põe em cada bloco, ele faz algum tipo de atuação com sistema de entrada e com sistemas de saída, tá? Então, você tem aqui no Simulink, por exemplo, o bloco que representa o próprio drone, o bloco que representa o cenário, o bloco que representa o sensor, e tudo isso pode ser, no caso, desmontado, né, ou montado, para você tornar os sistemas mais e mais complexos, né? O objetivo é desenvolver aplicações, tá? Por exemplo, uma aplicação que tem uma comunicação com a estação rádio base da Terra, aqui o drone, e o drone com seus sensores, por exemplo, usar um algoritmo de machine learning aí, para ele detectar que tem um obstáculo e ele poder passar o obstáculo automaticamente, dinamicamente. Dentro da programação dele, ele tem os waypoints, mas ele pode, baseado no feedback que está acontecendo no momento, fazer um reescalonamento da trajetória e fazer esse reescalonamento baseado em obstáculos, tá? De modo que ele fique um pouco mais sofisticado, tá? O MATLAB, ele vai ter, então, vários modelos que vão poder ser utilizados. Esses vários modelos, tá, são implementados no Simulink. Então, você tem uma conexão do MATLAB para a produção dos algoritmos numéricos e do Simulink para a produção desses algoritmos de controle em blocos, para você controlar eles, né? Mas outros softwares externos, como, por exemplo, o Key Ground Control e o Mavlink, parecido com o Gazebo, o PX4, né? Eu acho que eles estão utilizando muito de essa infraestrutura que está sendo padronizada pela Linux Foundation, que é uma infraestrutura que permite essas simulações interessantes, né, com o sistema de controle do controle do drone, né, e com o link de operação do drone, né. Do outro lado, eles integraram a ferramenta do MATLAB e o Simulink com uma parte da engine Unreal. Dentro do MATLAB vai ter um Unreal Engine incorporado, tá? Você não precisa instalar o Unreal Engine, ele vai estar incorporado dentro do código. A única coisa é que ele precisa de um recurso de placa gráfica um pouco mais intenso, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem aí uma placa gráfica, o recomendável é que ele tenha um DirectX 11 para cima e que tenha uma placa gráfica potente, tá? Tipo um NVIDIA ou, sei lá, uma placa Intel, uma placa relativamente moderna para jogos, entendeu? Porque ele vai precisar renderizar em tempo real aqui esses cenários aqui. E os modelos de sensor são modelos de sensor que alguns deles já vêm dentro de alguns pacotes, por exemplo, o pacote aeronáutico ou outros pacotes, o pacote de wireless, e esses pacotes permitem incorporar este bloco de simulação para você, por exemplo, pegar e fazer o LiDAR Cloud, por exemplo. O LiDAR é o radar, né, que vai estar capturando pontos em relação a objetos, então, direção em relação a objetos, e essa nuvem de pontos aqui vai ser capturada em tempo real e você pode fazer processamento com isso. Por exemplo, processamento para verificar se você vai bater em algum obstáculo, tá? Então, todo o esforço que foi feito aí na época dos carros autônomos pode ser feito também agora com os drones autônomos. Então, os drones, eles poderiam ser operados por piloto,
mais como uma supervisão, mas eles poderiam tomar muitas decisões sozinhos e melhorar a precisão, melhorar o jeito do controle da aeronave. Aqui é um jeitinho do modelo no Simulink, do modelo completo. No caso, esse modelo é a aeronave multirotor, é um drone, acho que de quadricóptero ou octocóptero, que eles utilizam, tá? E aí você tem o seguinte, você tem o computador de bordo, que é o computador que vai estar mandando mensagens do tipo movimentação, quanto de movimentação lateral, angular, velocidade, aceleração, tá? Aqui é o modelo da aeronave em si, para ela acionar os motores e acionando os propellers e coisas do gênero, para que esses motores consigam movimentar a aeronave. Aqui, então, vai mudar o estado da aeronave do ponto de vista do ambiente de simulação externa, fotorrealística. Esse componente aqui do Simulink MATLAB é um componente que vai estar capturando no Unreal o cenário, as fotografias do cenário, a imagem do cenário e os dados de LIDAR, que é o radar, tá, do cenário. E com base nessas informações, você retorna e retroalimenta no computador de bordo. E aí o computador de bordo, ele vai ter tanto o piloto automático, como também ele vai ter também um processo de tomada de decisão. Você vai ter um processo de tomada de decisão. Todas essas informações aqui, elas são feitas um feedback também, tanto do ponto de vista do ambiente, quanto do ponto de vista do controle da aeronave. Feito um feedback para esse outro componente aqui, esse outro módulo, esse outro bloco do Simulink, que é um bloco específico para o controle ground station, quer dizer, o controle em terra. Então, ali pode ser enviado comandos. Esses comandos são parecidos com aqueles comandos do Mavlink que eu falei em outra aula. Eles são enviados por aqui e transmitidos para cá e são controlados por aqui. Tá? Cada um desses blocos, se você clicar duplamente, você pode expandir e olhar todos os detalhes desse bloco. Então, por exemplo, o bloco do ambiente virtual, que é o ambiente de fotorrealismo, simulação fotorrealística, tá? Ele tem, então, o ambiente de simulação 3D, onde você tem aqui a simulação dos objetos 3D, e esse ambiente de simulação 3D, ele interfaceia com a câmera, com o modelo da câmera, e com o modelo de Point Cloud LiDAR, ou como se fosse um radar, e com isso você gera dados do modelo de realidade virtual para esses sensores aqui, e gera esses dados para jogar no bus, no barramento da aeronave. É como se a aeronave estivesse capturando de um ambiente físico, tá? Então, aqui você explora esse ambiente aqui para olhar com mais detalhes. Aqui você tem, no caso, o ambiente da aeronave e os comandos que você vai aplicar, por exemplo, com um controle remoto. E, baseado no controle remoto, ele vai fazer a transição e a rotação da aeronave para fazer a movimentação da aeronave. A gente pode pensar que a comunicação desses blocos aqui, entre o ambiente de simulação 3D e o ambiente dos modelos dos sensores, por dentro, por trás dos panos, não tem nenhum bloco específico, mas é o Unreal Engine. Então, é o motor... não é Unreal, desculpe. Aqui é Unity. Desculpe, é Unreal. Eu estou me confundindo porque o MIT usa o Unity para fazer o modelo deles, mas o AirSim e o MATLAB usam o Unreal, que é uma outra plataforma de videogame, para desenvolvimento de videogame. Então, aqui eles usam o Unreal, e aí dentro do Unreal, se você tem o cenário e está se movimentando, então você tem aqui a câmera que está posicionada na aeronave, está gerando fotos, está gerando imagem, está gerando vídeo. E o LiDAR está gerando pontos aqui em relação a todos os obstáculos. Então, ele está gerando luz para todos os obstáculos, e essa luz está voltando e está mostrando onde estão os pontos do Cloud Point do LiDAR. Tá? Então, aqui é um exemplo da simulação. Dentro da simulação, o drone está fazendo a parte visual da câmera, tá? E, do outro lado, o outro sensor, o drone está obtendo informação de radar, tá vendo? Então, aqui o drone está aqui no escuro, e ele está gerando esse feixe de radar, que é o caso do LiDAR, ele está fazendo esse feixe de radar aqui, um feixe de lasers, e esse feixe de lasers, ele está varrendo todo o ambiente para encontrar onde que estão os obstáculos, entendeu? E aí, com os obstáculos, ele estima onde estão os obstáculos, então ele sabe, eu não vou bater nessa parede, não vou bater nesse prédio, vamos por aqui. Eu só preciso dizer, olha, faz o waypoint daqui até aqui.
Se tem uns prédios em volta, o seu programa pode usar esses dados do LIDAR para ele pegar e fazer um contorno, passar um obstáculo. Essa parte aqui, que é a parte de Key Ground Control, que é a parte, esse bloco aqui de cima, que envolve o controle aéreo do ponto da estação base terrestre, tá? Faz-se o uso do Key Ground Control, software Key Ground Control, que é o software livre. Então, aqui você vai ter, no caso, o mapa da região que você está fazendo a simulação. Você vai ter também, assim, planos de voo. Então, você pega o plano de voo e, baseado no plano de voo, ele manda comandos em Mavlink. O Mavlink é o protocolo de comunicação entre o rádio e o drone. E uma vez que ele manda esses comandos para o drone começa a se movimentar e você consegue ver isso acontecendo aqui do ponto de vista do software de controle. Tá? Esse software de controle, se você expandir ele, tem um pedaço dele que ele faz a herda de um material de suporte de Mavlink, que já foi desenvolvido anteriormente da MATLAB. Então, você vê que a MATLAB, ela recompõe e reusa vários desses componentes para o sistema dele, tá? E aí, com isso, você consegue mandar os comandos Mavlink para o protocolo. 19 do MATLAB, não é essa, o UAV Toolbox não está presente nessa. Está presente a partir de 2020B. Tá? Aí, uma vez que você vem aqui, você vai ter 3 opções de instalador, dependendo do seu sistema operacional. Lembra que você tem que ter hardware para rodar bem, tá? Essa máquina que eu estou rodando aqui nesse Windows aqui, tá? É uma máquina bem potente. Vou pegar aqui para vocês observarem. O Task Manager. Vocês vão ver aqui o desempenho. Eu tenho, no caso, 8 cores nessa máquina, tá? De 4 GHz, tá? Eu tenho 64 GB de memória, tá? Eu tenho um disco SSD de 1 TB, 2 TB, tá? E eu tenho 2 placas NVIDIA, nessa máquina. Sendo que vai ser sempre usada uma só para o processamento. Muito bem. Você vai instalar um desses caras aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Windows, tá? Ele vai baixar o instalador. O instalador, tá? Ele é diferente do arquivo ISO, O ISO é o arquivo do CD-ROM completo do MATLAB, tá? Aqui é um software instalador, que tem aproximadamente 218 megabytes. A partir de eu rodar esse software instalador, o software instalador vai me pedir a mesma credencial que eu acessei para acessar o César Marcondes aqui, tá? E aí você vai escolher os pacotes para você instalar, tá? Você pode escolher o MATLAB, o Simulink e o UAV Toolbox, minimamente, mas eu testei isso e não funciona, porque aparentemente o UAV Toolbox, como eu falei, ele é uma composição de vários pacotes do MATLAB, sendo alguns pacotes de robótica, alguns pacotes de aeroespacial e alguns pacotes de processamento de imagem e coisa do gênero. Então, eu não explorei muito qual seria o mínimo de tamanho, tá? Se você instalar só um MATLAB, o Simulink e o UAV Toolbox, dá aproximadamente 15 GB, tá? Se você instalar mais esses pacotes do UAV do aeronáutico, robótico e outros, vai dar uns 30 GB. Você instalar o MATLAB com todos os pacotes, são 50 GB, tá? Eu instalei com todos os pacotes, então são 50 GB. Na minha casa, que eu tenho um link relativamente bom, tá? Um link de 100 MB, levou aproximadamente 2 ou 3 horas para fazer download de todos os pacotes e mais 1 hora para instalar todos os pacotes nessa máquina aqui, tá? Então, pode ser que leve, assim, uma tarde ou uma manhã inteira instalando o MATLAB com todos os pacotes, se você optar por instalar ele completamente, tá? Eu não fiz o estudo para ver qual que seria o mínimo entre os 15 GB e os 50 GB para que o UAV Toolbox funcionasse de maneira correta, tá? Bom, uma vez que você finalizou aqui a instalação, então você vai ter o ícone do MATLAB, tá? Aí você vai poder acessar o MATLAB, como aqui eu vou estar clicando para acessar o MATLAB. Veja a versão R2020B, que é a versão que nós vamos estar utilizando no curso, tá? E para acessar o material de help do UAV Toolbox, e aí o material é muito interessante porque tem manual, tem um monte de coisa. Você pode acessar pelo site web. Então você pode ir lá no site web da MATLAB, escrever
MATLAB Toolbox, UAV Toolbox. UAV Toolbox. E ele vai te dar, assim, tipo uma documentaçãozinha, tá? Sobre os exemplos e os tipos de coisa que você pode fazer. Essa documentação, ela tem também no Help, tá? Aqui do MATLAB. Então, nós vamos acessar a documentação direto pelo Help. Então, a documentação seria isso aqui, esse Get Started. Reference Applications, aplicação, simulação de cenário, análise de log de voo, com conectividade e documentação, recursos e assim por diante. Nós vamos acessar direto do MATLAB. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vocês vão aqui nessa busca por documentação, aqui nesse lado aqui do MATLAB, tá? E vocês vão escrever assim, UAV Toolbox. Na hora já vai aparecer um monte de coisa. Se eu escrever só UAV, vai aparecer já algumas coisas, tá? Mas escreve Toolbox completamente. Vai e dá Enter. E aí ele vai puxar a documentação aqui do UAV Toolbox. O primeiro que aparece aqui é o UAV Toolbox, já organizado, tá? Aqui está colorido por causa das minhas palavras-chave da minha busca. Mas essa é a documentação que vocês vão usar para explorar e entender como é que nós vamos trabalhar com esse material do UAV Toolbox. Bom, a documentação, ele tem uma série de scripts prontos para execução, tá? Direto aqui do link. Se você observar aqui, nesse link Open Live Script, você tem uma URL ali no canto, tá? Ali no canto, ali embaixo, escrito MATLAB, Open Example, aí abre e fecha parênteses, plica, UAV Package Delivery Example. Se você pegar esse comando, Open Example, e colocar na linha de comando do MATLAB, você vai executar e vai abrir esse projeto do UAV Package Delivery. Se não, você pode simplesmente clicar aqui que ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu clicando aqui no Open Live Script, o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai abrir aqui o ambiente, o cenário, tá? Aí aqui ele está dando um erro, enfim, não se preocupe, não vai dar erro de vocês. É porque eu já executei várias vezes esse cara daqui, tá? Mas vai aparecer, primeiramente, um arquivo com uma extensão .mlx, tá? Essa extensão .mlx é uma extensão de documentação tipo um notebook, tá? Do MATLAB. Um notebook é quando você mistura texto com código, documentação com código, para fazer algum tipo de projeto, tá? Então, aqui você tem algum texto, e aqui você tem o passo a passo desse primeiro exemplo do UAV Package Delivery. Ele funciona da seguinte forma. Primeiramente, você vai abrir o projeto, iniciando com essa linha de comando aqui. Para iniciar com essa linha de comando, você vai clicar na linha de comando, clicar com o botão direito do mouse, tá? E você vai ter aqui uma seção escrito Run Section. O Run Section é equivalente lá nos notebooks Jupyter da vida, em você executar aquela célula de execução. Então, eu vou tentar executar essa célula aqui de interação. E aí, aqui ele está carregando o projeto. Ele vai carregar o projeto. Esse projeto ele é baseado no modelo em Simulink, tá? E ele tem uma série de pré-configurações prontas, que são shortcuts prontos para rodar certas partes do projeto, tá? Então, ele está carregando aí o projeto. Você vê que os shortcuts estão aparecendo aqui em cima. Getting Started, Connecting to GTS, assim por diante. O Simulink está abrindo, tá? O Simulink abriu, ele ficou aqui ao fundo. Vou pegar e vou colocar ele aqui à frente. Está aqui o Simulink. Esse Simulink é o mesmo que eu falei lá na aula, que tem os modelos do Control Station, a parte da simulação fotorrealística, a parte do computador de bordo e a parte do modelo físico da aeronave. E cada um deles, se eu clicar, eu posso entrar e acessar esse modelo aqui, que é o modelo de simulação, onde eu tenho a câmera frontal, o lidar, o estado e assim por diante, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tenho o Simulink rodando. O Simulink é um simulador. É preciso você assistir uma aulinha de Simulink, e aí eu recomendo vocês olharem lá, quando você estiver na parte da licença, tá? Aqui na página web da licença, ok? Agora eu já fechei tudo, né? Mas vou tentar voltar aqui, acho que não tem mais coisa. Né? Perder. Então, o que acontece é o seguinte, do ponto de vista desse ambiente, se você for lá no site web com a sua licença, com o seu login e usuário, você pode entrar em alguns cursos e aprender alguns detalhezinhos sobre como que o Simulink funciona.
O Simulink, então, é um simulador em bloco, onde você tem entradas e saídas, tá vendo? Cada linha dessas é uma entrada e saída, e cada bloco vai fazer algum tipo de processamento. E você vai controlar a execução dele por esse botão Run, ou por esse Step Forward, ou Step Back, para fazer o passo a passo da simulação no futuro e no passado, tá? E inspecionar dados de variáveis e coisas do gênero. Todas essas configurações aqui do Simulink, elas são meio que pré-parametrizadas pelo projeto. O projeto já tem um monte de coisa pronta, tá? Então, a gente executou isso daqui, tá? E nós vamos seguir aqui, ele vai estar explicando a arquitetura, os vários tipos de blocos do Simulink que está rodando, né? E esses vários tipos de bloco do Simulink, tá? Tem aqui, logo em seguida, tem uma parte que descreve os exemplos do Simulink. E onde que você vai encontrar esses exemplos, né, esses shortcuts aqui? É assim, você vai entrar no projeto, não nesse Live Editor aqui, não nesse Notebook MLX, mas nesse outra aba aqui, ó, Project, aqui na outra aba tem a aba do projeto. A aba do projeto tem dados, tem modelos, tem um monte de coisa que faz parte do projeto. E aqui em cima, organizado, tem alguns atalhos, tá? Por exemplo, tem o atalho do Getting Started, tem o atalho de Connecting to a GTS e assim por diante. Bom, então vocês vão ver que para procurar isso daqui, tem que ir aqui no projeto e nos atalhos, tá? Eu queria um relatório de vocês com relação a esse laboratório, tá, pessoal? Que vocês pudessem escrever em português, entendeu? Todos esses passos aqui e pudessem estudar um pouco, por exemplo, o que está por trás desses arquivos aqui, ó. Cada um desses arquivos aqui é um arquivo MATLAB.m. Eu posso, inclusive, abrir esse arquivo. Eu posso clicar aqui e dar um Open File, tá? E aqui é um arquivo de parametrização do Simulink. Então, eu vou estar parametrizando o Guidance, o Drone Multicopter, Photorealistic 01, o LIDAR, não sei o quê, parametrização e o tempo de simulação. Com esses parâmetros, ao executar no Simulink e apertar o Run no Simulink, eu vou executar esse cenário, tá? Então, aqui ele ficou aberto esse arquivo, vou fechar aqui. Vamos começar pelo Getting Started, que é basicamente um voo, um sobrevoo, em 4 waypoints, 4 pontos. Então, 1, 2, 3, e aí o último, quarto ponto aqui, ele vem para cá, 4 pontos, tá? E usando um modelo de baixa fidelidade. Por que um modelo de baixa fidelidade? Porque ele está só mostrando em 3D aonde que a aeronave está rotacionando. Para executar isso daqui, você vai chegar no projeto, clicar aqui no Getting Started, aí ele vai dar Completed aqui, Getting Started, e depois no modelo do Simulink, você vai dar um Run aqui no modelo do Simulink. Então ele vai compilar esse modelo, compilar com a parametrização, e assim que ele finalizar a parametrização, você vai ver que vai aparecer essa figura em 3D do drone se movimentando, tá? Sempre leva um tempinho para processar. A gente pode observar aqui o grau de utilização da CPU, tá? Da utilização disso. Então, o desempenho da CPU aqui, 19%, 20%. Está inicializando, vou botar a CPU desse lado aqui. E a simulação está rodando, tá? Tem uma coisa que está rodando, que é esse aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Tá mostrando a animação. Então, já terminou a animação. A gente foi tão rápido que a gente nem viu direito. Vamos dar um run de novo. Compilando. Aqui na minha máquina está dando tipo 17% de tempo. E aí a simulação... Cadê a simulação? Está rodando em algum lugar. Acho que eu fechei e ele perdeu. Tudo bem? Bom, então, com isso a gente mostra o primeiro cenário, o cenário do Getting Started. Voltamos aqui para o pacote, tá? Com o notebook, que tem a documentação desse exemplo. E aí, nós vamos escolher, então, aqui ele fala como é que eu uso do planejador de caminho, que é um bloco que está ativo nesse projeto Getting Started, e o Guidance Mode está ativado, e com isso ele está acionando esse modelo aqui por trás dos panos do ponto de vista da aeronave, que é esse modelo aqui do Guidance Mode Selector. Então, você seleciona o modo de guia da aeronave. Um outro modo de guia da aeronave é o modo de guia usando o controle remoto, que é aquele Ground Control. Eu mostrei no Linux, mas eu também tenho aqui no Windows o Ground Control. Então, eu posso acionar ele aqui, o GSS no Ground Control, no Windows, tá?
ele iniciou aqui ele está nessa posição aqui, que eu acho que é a posição do prédio onde eu moro, Avenida São João. Aqui é onde eu estou, aqui em São José. Tá? E a partir disso, tá? Você vai iniciar esse cara, o Ground Control. Depois, no Ground Control, você vai carregar uma missão, um plano de missão, que está dentro do MATLAB, chamado Short Mission Plan, tá? Para você executar a simulação. Então, você vai acionar Connecting to a GCS, aqui. Aí ele vai completar essa parametrização. O modelo do Simulink está pronto. Vou fechar esse help aqui, não está ajudando. O modelo do Simulink está pronto para ser executado, tá? Com o controlador. Mas antes, na documentação, ele diz o seguinte. Na documentação, voltando aqui na documentação, ele diz, carregue o plano de missão Short Mission. Tá? E aí você roda a simulação. E aí você vai ver que o Ground Control vai conectar e vai fazer o upload da missão. E aí a aeronave vai fazer take-off e você vai ver a missão, a aeronave se movimentando. Tá? Então vamos fazer isso. Então aqui no Ground Control, no Flight Plan, nós vamos selecionar aqui arquivo. E dentro dos arquivos nós vamos abrir um arquivo que vai estar dentro do MATLAB. Tá? No caso, o meu MATLAB está armazenado no D2 pontos. Espera só um pouquinho, deixa eu desligar aqui essa bomba aqui. Pronto. E aí, aqui dentro do MATLAB 2020, você vai ter um diretório, que é um diretório de exemplos, examples, e tem exemplos para todo tipo de pacote, tá? Sendo que o exemplo que nós vamos estar trabalhando é com o exemplo de UAVs. Aí tem um diretório Data, o diretório Utilities, e dentro do diretório Utilities tem esse diretório QGC. É aqui que vocês vão encontrar o Short Mission.plan. Seleciona esse cara aqui, e ele vai carregar uma avenida nos Estados Unidos, uma rua nos Estados Unidos, tá? Onde é modelada em 3D, depois nós vamos ver essa modelagem. E a aeronave vai sair daqui, ela vai fazer esse ponto aqui, de subida daqui, ir para o ponto 2, ir para o ponto 3, e sair e descer por aqui. Tá? A missão ela foi carregada, tá? E nós vamos conectar agora o modelo com o Ground Control. Então, nós vamos acessar aqui o modelo. Acessando o modelo, nós vamos executar o modelo, compilar o modelo. Tá? Enquanto isso, eu vou pegar aqui o Ground Control aqui, ao fundo. Tá armado. Discard unsafe, load new plan, keep current plan, don't update the vehicle. Agora eu nem sei qual que é. Upload required. Discard saved. E aí vamos tentar carregar. Você vê que a aeronave está se movimentando, né? Eu vou tentar carregar de novo. Acho que deu erro. Tá? Mission transfer failed. Vou tentar de novo, eu acho que eu fiz errado. Seleciona o arquivo, carrega, short mission, tá? E dá o upload aqui. One upload, ok. Ele carregou, done, tá? E a aeronave está pronta. Aqui a simulação está rodando e a aeronave já está em movimento, tá, pessoal? Tá vendo? A simulação está em 11%. Vocês vão observar que a aeronave está se movimentando, está virando para essa parte lateral aqui e está se movimentando para o waypoint 3, tá? Aqui tem a altitude da aeronave e aqui no final do ponto 3 ela vai começar a descer aos poucos até pousar aqui nesse ponto L aqui, tá? Então você vê que ela está em movimentação e a simulação está em execução, tá? Você vê que a simulação está no tempo 66 segundos, está em 19%, continua se movimentando a aeronave aqui e tudo está funcionando de acordo com o esperado, tá? Eu vou fechar esse cara daqui, parar a simulação, dar um stop na simulação e vamos fechar aqui o K-Ground Control. Ele fala comunicação perdida quando acaba isso. Tem uma comunicação ativa com o veículo, eu vou fechar, desligar essa conexão, tá? Para que a gente possa explorar um exemplo do realístico, tá? Tem um exemplo aqui do radar, que é um radar puro, que não envolve nenhum tipo de fotorrealismo. E para não gastar muito tempo da gente, vamos pegar aqui só a simulação fotorrealística para rodar. A simulação fotorrealística, ela faz uso do Unreal Engine. Ele vai abrir aqui, ao mesmo tempo, o Unreal Engine, aqui por trás, dos panos, o radar, e também vai mostrar a foto, a visualização do ponto de vista da câmera da aeronave, tá? Então, nós vamos rodar esse projeto aqui com o Photorealistic Simulation. Vou clicar aqui.
ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, tem toda uma parametrização. Ele já vai colocar aqui, no caso, a atitude da aeronave, como é que vai estar a parte de, enfim, de velocidade, aceleração da aeronave, tá? Depois nós vamos pegar, eu vou minimizar esse pedaço aqui, para ficar só com o modelo na frente aqui, tá? E o modelo vai executar essa simulação sem necessidade de controle, tá? Nós vamos fazer a simulação sem a necessidade de controle, simplesmente vai executar a simulação. Vocês veem aqui que a CPU está carregando, está com uns 20%, 17%. Ele está fazendo a compilação desse cenário todo, tá? E daqui a pouco ele vai começar a mostrar as telas todas em ativação. Muito bem, esse pedaço aqui, Aerospace, é um pedaço do Unreal, que o MATLAB colocou dentro do ambiente deles, tá? Colocou dentro do ambiente deles. Tem aqui o outro pedaço, que é o LIDAR, é o Point Cloud. Você vê que aqui tem, então, mostrando como é que está a questão da altitude, tá? E tem uma última câmera aqui, que é a câmera do ponto de vista da própria aeronave. Então, essa aqui é a simulação. A simulação está rodando dentro de um ambiente com um monte de prédios e tal, numa cidade americana. Ele está mostrando aqui a movimentação da aeronave descendo, e aqui ele está mostrando do ponto de vista do radar, tá, do LIDAR. Então, você vê que aqui ele está observando os obstáculos, a posição dos obstáculos, a altura dos obstáculos. E aqui, desse ponto de vista, aqui nós estamos observando a visão frontal da câmera. Tá? Eu gostaria que vocês pudessem documentar e refazer esse experimento todo, tá, pessoal? Num relatório, tirando screenshots desse tipo que eu estou mostrando aqui. Então, lembra que tem lá o ponto A, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Ele está fazendo esses 3 pontos dentro desse cenário, tá? E esses 3 pontos, ele está fazendo o take-off, depois a movimentação nos waypoints, e depois que ele termina a movimentação nos waypoints, ele pousa. Então, isso aqui é a simulação completa. Eu vou parar o vídeo. Olha aqui o ícone, tá? Aqui o íconezinho é o ícone do Unreal, tá vendo? É o ícone do Unreal. Então, esse pedaço aqui é um pedaço do Unreal, que o MATLAB, não sei se ele fez acordo, contrato com o Unreal, mas ele incorporou dentro do MATLAB para fazer a simulação fotorrealística. Tá bom, pessoal?